Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damusto, do Museu Ciência e Vida, e hoje no episódio Mulheres na Biodiversidade, a gente vai falar sobre como a profissional usa a biodiversidade, né, e une o mundo e une ao mundo corporativo. E para isso, nós convidamos a super Fabiana Munhoz. Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes com a sua participação. Eu vou pedir para você se apresentar. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Bom dia, obrigada, Mônica. É um prazer estar aqui participando com vocês. Bom, eu sou paulista de Jundiaí, né? Jundiaí fica no interior de São Paulo, mas sou carioca de coração. Eu sou formada em física, tenho doutorado na área, fiz meus estudos superiores, uma parte na França, uma parte no Brasil. Eu vivi 9 anos na França, eu estou há 12 anos morando no Rio de Janeiro. E, assim, eu fui uma criança que tinha muita curiosidade, muita vontade de aprender, eu era apaixonada por astronomia, e eu, inclusive, participei, né, lá no passado, quando eu tinha os meus 12, 13 anos, das primeiras edições nacionais das Olimpíadas de Astronomia, e naquela época, assim, eu podia ficar horas, né, observando o céu, lendo livros de astronomia, enfim, né, sempre tive muito gosto por aprender e pela ciência. Mas eu acho que, bom, depois, ao longo da conversa, a gente vai poder saber um pouquinho mais, né? Falar um pouquinho melhor aqui de como, né, eu cheguei onde eu estou hoje. Cara, eu falei tudo sem som, tá bom? Eu vou repetir, e olha que eu estou com atenção, hein? Vamos lá. Maravilha! Acho que a sua história é muito legal, muito emocionante. O pessoal vai curtir muito de ouvir. Bem, vamos começar então falando sobre como que você optou por essa carreira de tecnologia, né? Por que que você optou por fazer física? Você já falou do seu gosto pela astronomia desde criança, né? Mas queria que você aprofundasse um pouquinho isso, né? Queria saber se você, por acaso, teve exemplos, tinha exemplos na sua família ou no seu círculo de relacionamentos de pessoas que atuavam, né, na física ou em qualquer área semelhante, né? A gente sempre pergunta isso porque a literatura mostra, né, que as pessoas escolhem, né, a carreira muito pelos exemplos que elas têm no entorno também. Então, eu queria saber se isso aconteceu com você. Olha, Mônica, no meu caso, não. Não teve exemplo, né, de familiar que atuasse nessa área. Como eu falei, a opção pela física, ela surgiu com a paixão pela astronomia, né? Então, quando eu tinha 11 anos, é curioso, assim, porque a professora de inglês do colégio, ela deu uma atividade para a gente fazer, que era uma atividade para mandar uma carta para a NASA, para a gente treinar a escrita em inglês, né? E aí eu mandei a carta para a NASA e eles responderam, eles mandavam material com fotos do sistema solar, era um material incrível, assim, eu fiquei apaixonada e foi aí que surgiu, né, a minha paixão pela astronomia naquela época, né? Eu fiquei fascinada, comecei a me interessar pelo assunto, comecei a ler, então eu comprava super interessante, comprava livros de astronomia, eu lia a sessão de ciência no jornal, mandava as cartas para a NASA, né? Eu cheguei a pedir até nas cartinhas que eu mandava para a NASA para eles pagarem uma viagem para eu ir para lá. É claro que eles não pagaram, mas eles continuaram mandando material, né? E eu continuei acompanhando. Aí, com 13 anos, eu ganhei uma luneta,
E antes de entrar no ensino médio, né, eu fiz uma atividade do colégio também que a gente tinha que perguntar, entrevistar profissionais que trabalhavam naquela área, né, que a gente queria seguir. E aí eu mandei e-mail para vários astrônomos, tal, e alguns astrônomos me responderam falando que para fazer astronomia tinha que fazer física, né? E aí eu decidi, já no início do ensino médio, que eu queria fazer física, né? Continuei ainda estudando muito, né? E meus pais, inicialmente, eles não apoiavam muito, porque eles tinham aquela visão de que física era uma profissão que não dava muito dinheiro, né? Enfim, é aquela coisa, mas era uma visão muito restrita, né? Do que essa profissão poderia ter, né? E a minha vida, o meu caminho mostra que é um mundo de possibilidades a física, né? E aí eu decidi, né, no ensino médio, então, que eu ia fazer física, e apesar dos meus pais não aprovarem, não apoiarem muito, eles continuaram, né, sempre me estimulando. Então, meu pai chegou a me levar no INPE para visitar lá o centro de visitantes do INPE, minha mãe chegou a me levar para Campinas no planetário, eu cheguei a organizar excursão no colégio para ir para o observatório, né, com os colegas, tal. E no fim do ensino médio, eu prestei vestibular para física, acabei entrando na USP, na Unicamp, e acabei optando pela USP, porque na USP tinha uma opção, né, de que a gente podia fazer, lá na USP tinha um Instituto de Astronomia, e fazendo a graduação na USP a gente podia fazer ênfase em astronomia. Então foi assim que eu cheguei na física. Ah, muito legal. Então, assim, desde cedo você já começou tomando atitudes assim bastante estratégicas, né? Até no final, na sua escolha, né, pela USP, você já viu que ali dava para se aproximar mais da astronomia, que o seu traço de estrategista já estava, né, bem evidente já na adolescência. Então, né, fazendo aqui o seu roteiro, a gente viu que você avançou, né, como você falou, fez a graduação na USP, depois que te deu, né, uma formação de excelência, né, e depois você recebeu um duplo diploma de engenharia na Escola Politécnica de Paris. Você também é doutora em ótica, fotônica e processamento de sinal pela Universidade de Paul Cézanne, também na França, e realizou um pós-doutorado no Instituto Fresnel, também na França, em Marseille. Né? O que te motivou a continuar seguindo nessa carreira? Né? Você começou e continuou nessa toada, né? E essa mudança também de país tão jovem, né? Como é que foi esse processo para você? Bom, Mônica, assim, desde o momento em que eu decidi que eu queria fazer física, né, eu sabia que eu queria, na época, né, lá atrás, seguir a carreira acadêmica, né, e aí assim que eu entrei na faculdade, eu fui fazer iniciação científica, né, e na época, já no primeiro semestre, eu fui atrás de pegar uma iniciação científica. E aí, na época, eu comecei a fazer iniciação científica com o Augusto Dominelli, ele era um astrônomo, ele escrevia, ele era colunista da Super Interessante, né, e tinha uma coluna mensal, e ele era um cara incrível, assim, né? Então eu fui lá fazer astronomia e a iniciação científica em astronomia, né? E eu aprendi muito com o Daminelli. E ele me deu muitas oportunidades, né? Então eu cheguei até aí para o Observatório de Pico dos Dias, que fica em Minas Gerais, que tem o maior telescópio do Brasil, né? Eu fui 2 vezes lá observar ainda na graduação, na iniciação científica, né? Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar um pouco decepcionada com a astronomia, né? Eu gostei muito de fazer física teórica, tal, e a astronomia tinha uma coisa muito da observação, tal. Eu entendi que aquilo funcionava bem como um hobby, mas talvez como uma profissão não era exatamente, né, o que eu queria fazer. Só que a física tem um mundo de oportunidades, né? E aí eu acabei indo fazer uma outra iniciação científica, de física teórica, em física de partículas, né? Então fui tentar entender como que funcionam. Eu saí do macro, né, do universo e fui para o micro, né? Entender como que as coisas funcionam ali, os átomos, né? As partículas, elas interagem, né? Que era a questão da física de partículas. E foi aí que surgiu essa oportunidade de fazer uma graduação, né? Um duplo diploma, porque a física tinha, o Instituto de Física da USP tinha uma parceria, um convênio com a École Polytechnique, né, da França, que é uma faculdade de excelência lá, né, é uma das melhores faculdades de engenharia que tem na França, e é uma faculdade militar,
né? Então, eu sempre tive sonho de fazer uma parte dos estudos fora do Brasil, né? Mas eu nunca imaginei que eu fosse fazer já na graduação, né? Eu sempre imaginei que eu ia fazer doutorado, e tinha aquela coisa de fazer doutorado nos Estados Unidos, né? Que tinha NASA e tal. Mas a França surgiu como uma oportunidade, né? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre a École Polytechnique, vi que era, de fato, né, uma organização importante, e decidi aplicar, né? Então, pelo convênio, o processo de aplicação ele era um processo em 2 momentos, né? E primeiro eles avaliavam suas notas, né, o seu currículo, e depois tinha um processo de prova oral. Vinha uma delegação da França para o Brasil para fazer uma prova oral com as pessoas que tivessem sido selecionadas, né, por currículo. E no primeiro ano que eu tentei, né, que foi no fim do segundo ano da graduação, eu não passei, não fui aceita. Mas no ano seguinte eu insisti, né? Tentei de novo. Alguns professores me estimularam a tentar novamente. E aí eu passei, né? No programa. E isso eu era eu era muito jovem, né? Eu ia fazer 21 anos. Eu fui para a França antes de fazer 21 anos, né? De 20 para 21 anos. E na época, né, foi tudo muito bom, assim, foi um sonho que eu estava realizando, e além de tudo, os alunos que passavam nessa seleção tinham bolsa, né, então eu fui estudar lá, num processo que era bem organizado e com bolsa de estudo, né, que permitia me manter lá, então meus pais não precisariam, né, eu estudava numa faculdade pública e pude continuar estudando numa faculdade de excelência, né, sendo paga ali, a bolsa era ou do governo francês ou de organizações francesas, né, que apoiavam esse processo. E era, né, como eu falei, um sonho, né, eu sempre quis estudar fora mesmo. Só que na França, né, principalmente nesses primeiros anos, acho que até por eu ser tão jovem, né, e nunca tinha saído do país de fato, tudo foi bem difícil, né? O ensino era de fato um ensino de altíssima qualidade, e eu tinha bastante dificuldade em acompanhar, né? E aí, mas eu persisti, né? Eu continuei estudando física de partículas. Depois que eu terminei a Polytechnique, né? Eu tive, enfim, várias recuperações, né? Eu passei de ser entre as melhores alunas para aquela que ficava ali no fim da classificação, né? Dos alunos, mas sempre passando, né? Com dificuldade, mas conseguindo concluir, né? E aí eu fui fazer o mestrado. E no mestrado eu me dei conta, assim, de que era um sofrimento muito grande, né? A física de partículas lá era muito teórica, né? Era quase matemática pura. Eu comecei a fazer coisas que eu não estava necessariamente entendendo, né? E aí eu decidi, ainda na carreira acadêmica, fazer outra coisa. E acho que a física é por causa disso, né? Ela te dá um leque de oportunidades. E aí eu tive uma oportunidade, depois do mestrado, de fazer um doutorado em microscopia óptica, né? Lá na França ainda, era um doutorado mais aplicado, então a microscopia era uma técnica que estava sendo desenvolvida, esse tipo de microscopia que eu fui fazer lá, e o objetivo era, né, observar, entender como funcionavam tecidos biológicos, então era muito mais aplicado. E eu trabalhava nessa interface entre a teoria e a aplicação, né? E eu fui visitar o laboratório, né, que ficava no sul da França, ali em Marselha. O diretor do laboratório, né, que foi a ser meu orientador de doutorado, era um cara muito, ele era genial, assim, né, e eu acabei decidindo ir fazer o doutorado lá com ele, e assim, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, assim, né, foram várias decisões, mas essa foi uma decisão, de fato, muito incrível. O doutorado foi um momento muito bom, né, onde eu misturava teoria com prática. Acabei fazendo um monte de coisa legal. Eu fui a congressos em diversos lugares do mundo, fui para os Estados Unidos, para a Alemanha, congressos na França, participei de eventos que tinham prêmios Nobel, né, participando, enfim, foi um processo de muito aprendizado, muita construção, né, e assim, com a certeza de que era um caminho, eu estava ali num caminho certo e que reverteu toda aquela situação anterior, né, de não confiar em mim, de retomar a confiança, enfim, foi um momento muito bacana. Nossa, muito legal, né? É isso que você coloca, acho que é muito importante, né? Especialmente, né, considerando que o público principal desse podcast, né, são as jovens, né, que estão pensando em escolher carreiras, né? Isso que você acabou de falar, né, de recuperar a confiança, né, foi fundamental. Quer dizer, você estava aqui no Brasil,
né? Pelo visto, você sempre foi boa aluna, na USP tinha boas notas, aí resolveu dar um salto, né, para ir estudar na França. Bom, primeiro, né, que você não passa na primeira vez e você insiste, querendo ou não, isso é também uma característica de autoconfiança. Bom, vou tentar outra vez, né? Porque quem sabe na segunda vez eu tento. Você se permitiu tentar novamente, que eu acho que isso é muito importante, né? Porque as dificuldades estão aí e às vezes a gente passa por elas e não consegue no primeiro momento, e no segundo momento tenta de novo, que consegue, você tentou, e o que te abriu, né, essas portas, né? E lá, embora fosse, né, você já fosse uma aluna de excelência, você sentiu que, bom, o pessoal lá sempre tem gente melhor do que a gente, né? Eu acho que é importante a gente ter isso claro, né? Mas, na verdade, a sua insistência, a sua determinação te manteve, né, firme ali, e seguindo para conseguir concluir, né? Então, acho que essa sua palavra final, né, de recuperar a autoestima, isso é muito bom, né? Isso é fundamental. Eu acho que as nossas ouvintes aí têm que ficar bastante atentas, né, para essa questão. Né? Até mesmo nessa mudança que você fez, né, do mestrado para o doutorado, porque agora a gente vai falar aqui que no doutorado ela simplesmente arrasou, minha gente. Ela participou do nono Festival de Ciência e Tecnologia de Marselha, na França, promovido pela Associação para o Futuro da Ciência, e recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado. Então, conta para a gente aí como é que foi essa experiência, o que isso representou para você, e também se nessa época você já estava, né, pensando em trabalhar com projetos relacionados a cosméticos, a fibra capilar. Conta para gente. Bom, Mônica, acho que esse prêmio, né, ele serviu para selar, coroar um momento muito importante, né? Foi esse momento do doutorado e acho que esse momento da reconstrução da minha confiança, né? Então, eu acho que no doutorado, eu vejo às vezes relatos, né? Eu tive muita sorte, muito privilégio também, acho que é importante reconhecer, de ter tido no doutorado um ambiente muito bacana ali, onde as pessoas de fato apoiavam, né? Orientadora, eu tinha uma orientadora também, sempre me apoiaram muito, né? Então eu sempre tive liberdade de construir junto com eles e a minha palavra sempre teve valor, né? Então eu acho que o doutorado me permitiu enxergar que eu era capaz, né? Que eu dominava um assunto, que eu falava com propriedade, né? O que eu tinha perdido um pouco essa fala com propriedade quando eu me mudei para a França, né? E eu voltei a ser uma pessoa respeitada, né? Que fala com convicção, que, né, sabe o que está falando, né? E eu acho que novamente, meu orientador, a co-orientadora, os meus colegas tiveram um papel muito importante nesse processo, né? E eu acho que esse prêmio foi um ápice, né? Ele veio, eu me inscrevi nesse prêmio por um estímulo do meu orientador e eu acabei ganhando o prêmio, né? E foi uma sensação assim incrível, porque foi, né, num outro país que não é o meu país natal. Um doutorado que ali estava concorrendo com outros estudantes, né? Marseille tem uma excelência científica, tem algumas universidades ali na cidade, então acho que foi muito, muito bacana ali, né? E tinha também toda uma parte do prêmio que era um pouco a parte pedagógica, né? De como você consegue explicar coisas complexas de maneira simples, né? Então, acho que, além de, né, mostrar que eu sabia o que eu estava fazendo, tinha um assunto que era também importante ali para a sociedade, eu consegui passar isso de uma maneira clara para as pessoas, né? E aí, acho que esse prêmio coroou esse trabalho que eu tinha feito até então. E aí, nessa época, né, que foi quando eu terminei o doutorado, comecei o pós-doutorado lá no Instituto Fresnel, que era, na verdade, eu continuei um pós-doutorado no mesmo lugar, né, onde eu fiz a tese. E aí, foi uma época que eu precisei tomar mais decisões importantes, né, o que fazer depois do doutorado, né, eu fiz um pós-doc, que foi relativamente curto, mas eu sabia que se eu quisesse seguir carreira acadêmica,
eu teria que ir para outro país, né? A carreira acadêmica tem muito isso, assim, se você quer continuar uma carreira acadêmica de excelência, você tem que passar por várias experiências diferentes, você tem que se aprimorar cada vez mais, né? Eu cheguei a visitar laboratórios na Alemanha, né? Porque meu orientador de doutorado tinha algumas parcerias muito interessantes, mas tinha também uma questão assim, poxa, será que não é o momento de voltar para o Brasil, né? Enfim, retribuir, né? Tudo aquilo que eu consegui ganhar graças aos meus estudos. Então, ficou uma questão um pouco assim. E, além das parcerias com outros institutos de pesquisa, o laboratório onde eu fazia, né, o doutorado e o pós-doutorado, eles tinham muitas parcerias legais com o setor corporativo também, né? E eu que nunca tinha pensado em trabalhar no setor corporativo, comecei a olhar e ver que seria interessante. Uma das parcerias que meu orientador tinha, não era no projeto que eu trabalhava, mas era um dos projetos do laboratório, era com o pessoal da L'Oréal, né, aquela empresa francesa de cosméticos. E aí, um dia, os pesquisadores da L'Oréal vieram visitar um outro projeto, né, do laboratório, que eles tinham uma parceria, e a minha colega me apresentou a eles, né? E aí aconteceu uma coisa incrível, porque eu fui, de fato, a pessoa certa no lugar certo, né? Conversando com os pesquisadores da L'Oréal, falei que eu era brasileira, que tinha terminado doutorado e tal, eles me falaram, a pesquisadora, né, Cristelle, o nome dela, ela falou assim, olha, a L'Oréal está montando uma área de pesquisa avançada no Brasil e a gente está procurando um pesquisador para, né, criar a área e gerenciar essa área, né? E, poxa, aquilo foi quase um match perfeito, assim, né? Eu tinha formação acadêmica, não em cosmético, não em fibra capilar, mas eu tinha, né, todo aquele conhecimento do método científico, né, enfim, da visão analítica. Eu era brasileira, eu conhecia muito bem a cultura francesa, porque eu já tinha morado lá, né, nessa época já fazia 7 anos que eu estava morando lá na França. E aí eles acabaram me chamando, né, para vir para o Brasil. Eu trabalhei 1 ano lá na L'Oréal ainda, né, porque eu ia montar uma área do zero, então precisava estar muito bem integrada na empresa. E eles me chamaram para montar essa área, né, que chamava Open Research, que é uma área de inovação aberta, né? Você faz pesquisa em parceria com institutos de pesquisa em universidades, né? E aí o foco da empresa no Brasil era um estudo sobre fibra capilar, né? O mercado capilar, o mercado de produtos de cabelo no Brasil é muito importante. E conhecer o cabelo brasileiro, entender como ele funciona. Então, o foco das pesquisas eram em fibra capilar, mas também em desenvolvimento de ingredientes naturais, né, a partir da nossa rica biodiversidade, né, e que entra um pouco a biodiversidade quando eu começo a trabalhar na L'Oréal, e eu comecei a trabalhar, né, dessa forma no mundo corporativo, ainda com pesquisa, uma pesquisa bem mais aplicada, e principalmente com gestão, né, gerenciando projetos de pesquisa. Muito interessante, né? Quer dizer, você foi a pessoa certa, no lugar certo, mas, assim, acho que é importante a gente frisar, né, de novo, né, pensando nas ouvintes, né, que não basta ser a pessoa certa no lugar certo, é a pessoa certa no lugar certo com uma formação de excelência, né? Então, assim, aquela coisa que a gente tem que estar preparada, sempre preparado, ou sempre procurando se preparar para aquela oportunidade dos sonhos. Se a oportunidade dos sonhos aparecer, será que eu estou pronta? Né? Eu acho que isso você se aprontou, né, ao longo desse tempo todo, né, buscando essa formação de excelência que você já disse como construiu. Então, você foi para a L'Oréal, né, ficou lá por 9 anos, né, foi gerente desse departamento de pesquisa e inovação da L'Oréal no Brasil, que acho que foi uma experiência muito enriquecedora, né, trabalhando com inovação sustentável. E você migrou, né, de uma trajetória acadêmica para, né, o mundo corporativo, né, tendo feito ali aquele período de adaptação, né, de 1 ano na L'Oréal ainda na França, mas queria que você contasse um pouco como foi esse seu processo de migração, né, da carreira acadêmica para o mundo corporativo. Conta para gente. Legal, Mônica. Eu acho que a primeira coisa, né, da migração é pensar nisso, né? Nesse conjunto de fatores que a gente falou, né? Ser a pessoa certa no lugar certo, ter uma formação de excelência,
mas eu acho que também está aberto para o que aparecer, né? Está aberto para o novo. E mais uma coisa que eu acho que, né, se eu posso deixar aqui, né, aproveitando, né, a fala, correr atrás, né? Porque por mais que eu estivesse ali, né, no lugar certo, eu acho que uma coisa que é até bacana de mostrar, né? Eles estavam montando a área no Brasil, mas ainda estava meio confuso, um pouco bagunçado. Eu fiz a entrevista, conversei com as pessoas, achei super legal, né? E de repente o pessoal da L'Oréal sumiu. Eu falei, gente, mas eu achei que eu fui tão bem na entrevista, né? Será que. Aí já volta aquela insegurança, né? Será que é porque eu não trabalhei no mundo corporativo? Será que é porque, né? Você já começa a pensar um monte de coisa. Ficou um silêncio, até que um dia eu falei, não, tá demorando demais, vou mandar uma mensagem. Mandei uma mensagem para o RH, falei, olha, né, eu achei que a entrevista foi tão boa, né? Nada. Aí, não, a gente está vendo, né? Como que a gente vai fazer, porque é uma área nova, explicou tudo isso, e no fim acabaram me contratando, né? Eu vim fazer uma entrevista com o pessoal aqui do Brasil e acabei sendo contratada pelo L'Oréal. Mas isso também para mostrar, né, a importância de não adianta só você estar lá na hora certa, no lugar certo. Você tá atrás, você também precisa, né, tá sempre buscando. A migração em si, né, Mônica, da carreira acadêmica para o mundo corporativo, ela acabou sendo bem tranquila, assim, porque na Europa, em geral, é mais comum que as empresas façam pesquisa de ponta, né? No Brasil é meio complicado essa questão, né, de pesquisa em empresa. É muito novo, é mais recente. Isso na Europa isso já acontece há mais tempo, né? E aí, quando os profissionais de doutorado, né, acabam sendo mais valorizados. Então, essa migração, né, do mundo acadêmico, né, para o mundo corporativo, acabou acontecendo de uma forma mais tranquila pela valorização, né, desses profissionais que têm doutorado. E eu acho que vale destacar que eu tinha duas características muito importantes na época, né, para eu ter sido escolhida para esse cargo, né? Então, pela empresa, eu conhecia bastante o cenário científico brasileiro. Eu sabia quem eram as melhores universidades, onde estavam os melhores pesquisadores, né? Eu tinha um networking aqui, uma rede, né, importante de pessoas. E eu tinha essa biculturalidade, né, de navegar facilmente pelos dois países, né? Então eu tinha muito da cultura francesa, tinha muito da cultura brasileira também, né? E eu acho que isso foi importante, porque eu sabia lidar muito bem com os meus chefes franceses, né? E sabia lidar com os pesquisadores brasileiros. Então eu fazia muito bem essa ponte, né? E o fato de ter uma formação acadêmica e uma formação de excelência me fazia ser muito respeitada pelos pesquisadores brasileiros também, né? Então eu tinha bastante propriedade para falar com os pesquisadores brasileiros, eles valorizavam essa minha formação, né? Então acho que isso foi muito positivo. E eu acho que, mesmo que eu não, né, na época, eu não era especialista em fibra capilar, né? Eu não era especialista em ingredientes naturais, né? Eu gerenciava esses assuntos sem ser especialista neles, mas eu conseguia contribuir, né, de maneira intelectual para os projetos, eu conseguia direcionar os pesquisadores para o sucesso das parcerias. Então, acho que isso que foi muito importante, né, nessa transição, né? Eu tinha as características necessárias para conseguir cumprir aquela função com de forma bastante eficiente. Muito interessante. Quer dizer, você tinha aí uma habilidade, né, que foi fundamental na gestão, né? Essa habilidade de conhecer a cultura francesa e conhecer a cultura brasileira, né? Isso às vezes é até mais importante, né, do que a habilidade técnica em si, né? Esse foi um diferencial para você. Muito bom. No Fórum de Bioeconomia e a Indústria Brasileira, promovida pela CNI, você esteve ao lado de representantes da Embrapa, da Natura, da Raizen, né, isso já no cenário brasileiro, né, falando sobre biodiversidade, bioeconomia, desenvolvimento sustentável. E a gente viu que no evento, né, tinham 11 homens e 5 mulheres apresentando os painéis. Você diria que dentro dessa área, né, que você atua, existe uma diferença considerável de gênero? Como é que foram as suas experiências de trabalho nessa perspectiva? Você pode fazer também um paralelozinho entre Brasil e a França,
se tiver muita diferença. Olha, Mônica, ainda existe diferença considerável de gênero e ela é persistente nos dois países, tá? No Brasil ela ainda existe, na França também ela ainda existe, né? Então, se eu pegar ali na época da formação, né, na minha turma na física, isso lá nos anos 2000, né, mais de 20 anos, éramos 6 mulheres em 60 alunos, né? Então 10% mais ou menos. Na Politecnique, também ali, né? Eu me mudei para a França em 2004, então faz de fato 20 anos ali, vai fazer 21. Éramos 80, cerca de 80 mulheres, numa turma de 500 alunos, né? Então você vê que era um pouco a mais, mas ainda era um número bem abaixo ali, né? No mundo corporativo, esse desequilíbrio, né, de gênero, ele varia bastante em função do setor. Então, nas empresas de cosmético, por exemplo, em geral tem mais equidade de gênero, né? E eles também promovem muito essa questão da equidade de gênero. Por outro lado, se for para a indústria química, né, a indústria química mais pesada, ou a própria indústria ligada ao agro, né, esse evento aí da CNI falava de abastecimento sustentável, tinha lá a Embrapa, a Raízen, então a gente falava muito desse lado também do abastecimento de ingredientes, né? As empresas ligadas ao agro, elas são predominantemente masculinas. As empresas de química pesada também são predominantemente masculinas, né? Mas, no geral, as mulheres ainda são minorias nos cargos de maior liderança, né? Nos cargos sêniores de liderança. Então, mesmo empresas que têm mais mulheres em cargos de gestão, então, se você pegar a L'Oréal, né, empresas de cosmético, que você tem ali, às vezes, até 60% de mulheres na gerência, né? Elas acabam tendo, a gente, né, acaba tendo menos representatividade nos conselhos ou na diretoria executiva, né, dessas empresas. Isso também acontece na academia, né? Então, no meu laboratório lá na França, por exemplo, nós éramos bem representadas no doutorado, né? Eu não lembro agora a proporção, mas era mais ou menos equilibrado o número de homens e mulheres no doutorado. Mas quando você ia, né, para os pesquisadores contratados ou para os chefes de laboratório, aí eles eram também predominantemente homens, né? Então a gente vê que isso é um pouco independente do país, né? Tanto na França quanto no Brasil, as dinâmicas são parecidas, né? Como que isso impacta, né, as experiências, né, de trabalho nessa perspectiva? Eu acho que, no geral, em todos os ambientes em que eu participei, né, eu sempre fui muito respeitada, assim, acho que essa é uma coisa importante de ser dita, né, mas eu acho que tem uns. E recentemente eu fiz um estudo sobre gênero em cadeias do agronegócio, né, para uma organização, e eu conversei com diversas mulheres, né, a esse respeito. E a gente sente que, para ser respeitada nesses ambientes, você precisa ter muita certeza, né? A mulher precisa falar com mais convicção do que o homem para ser respeitada, para conseguir subir, para conseguir, né, ter mais cargos de liderança, né? Então, no geral, a mulher ela busca analisar as situações de maneira mais detalhada para tomar decisão, né? Eu tomo decisão a partir baseada em evidência, eu tomo decisão a partir de fatos, de fato, né? E eu coloco a minha opinião a partir de evidências de fatos, né? Então, tem uma sensação, né? Eu acho que o impacto, né, desse desequilíbrio de gênero, né, que ainda existe no mundo de trabalho, nas experiências de trabalho, é que existe uma sensação de que nós, mulheres, precisamos se esforçar mais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa se capacitar mais para chegar nas posições de liderança, né? Acho que é isso. Essa, se dizer, né, que as mulheres, né, têm essa perspectiva de mais detalhe, né, porque é preciso conhecer, né, os números em detalhe para refutar um eventual questionamento, né, o que realmente acaba dando muito mais trabalho, né? A gente tem que trabalhar mais, conhecer mais, se aprofundar mais, né? E você faz isso muito bem. Você possui uma trajetória, né, que une, né, a biodiversidade ao mundo corporativo, né? E geralmente dentro dessa, né, dentro da formação em física, né, raramente esse caminho é mostrado como uma possibilidade de atuação. Então, eu queria que você falasse um pouco que habilidades você entende que seriam importantes para chegar nessa posição que você ocupa hoje, né? Seguindo mais ou menos aí, seguindo, né, a sua experiência, a sua vivência.
Olha, Mônica, é de fato, né, assim, e eu acho que até fazendo um paralelo com aquilo que eu disse no início, né, meus pais não apoiavam muito que eu fizesse física lá atrás, porque eles achavam que, é, infelizmente, né, a carreira de professor, né, não é muito valorizada, e eles achavam que sendo físico, esse era o caminho, né, eu poderia ser professor e não tinha muitas outras oportunidades, né, e dentro da carreira de física, eu percebi que a física é um mundo, né? Eu tenho colegas que estudaram física comigo e que hoje trabalham no mercado financeiro, né? É muito comum hoje, ou trabalham com programação, né? Porque a gente, de fato, aprende algumas habilidades que são extremamente importantes para a nossa vida profissional, né? E eu acho que eu hoje que atuo principalmente na questão de gestão de projeto, né? Eu acho que eu aprendi habilidades que foram muito importantes e que são provenientes, né, da minha formação em física. A primeira, eu acho que é o pensamento crítico, né? Esse pensamento analítico, essa questão, né, de decisões baseadas em evidência, o método científico, né, a análise de risco. Acho que tudo isso é muito importante quando a gente trabalha, por exemplo, com gestão de projetos, tudo isso a gente aprende, né, dentro do raciocínio, né, do método científico ali. Na física isso é muito importante, né? Acho que principalmente essa questão ali voltada nas decisões, né, decisões baseadas em evidência e tudo mais. Eu acho que tem também, né, além do que eu aprendi na física, Mônica, acho que tem também aquilo que eu aprendi ao longo da minha vivência profissional, né, que aí a gente chama, são aqueles soft skills que a gente chama, né, são aquelas habilidades mais voltadas para lidar com pessoas, né, e eu acho que isso, essa trajetória multicultural, né, que eu tive, eu consegui aprender isso, né, então, quando a gente vive em ambientes, né, diversos, né, que são diferentes da nossa origem, a gente aprende a ter mais empatia, a gente aprende a ouvir mais, a gente aprende a julgar menos, né? E isso é extremamente importante quando a gente está, por exemplo, no mundo corporativo ou quando a gente está em posições, né, de liderança, posições que envolvem ali outras pessoas, né, que a gente lidera outras pessoas. O doutorado me ajudou bastante também. Eu acho que tem uma outra característica importante, né, que é essa questão do traduzir conceitos complexos de maneira simples de apresentar. Isso foi muito do meu doutorado. Eu acho que nem todo doutorado ajuda com isso. De novo, né, eu tive muito privilégio de fazer o doutorado onde eu fiz e com quem eu fiz. E eu aprendi muito com o meu orientador. Ele era uma pessoa extremamente didática, né, e ele forçava muito na apresentação, assim, como que eu poderia fazer uma apresentação que, de fato, pegasse a atenção das pessoas, né? E elas ficassem, de fato, presas naquela apresentação. Então, eu acho que essa questão também de falar de maneira mais acessível, para que todos entendam, né? Mesmo temas complexos, foi uma das coisas que eu aprendi. Não tanto da física, mas, assim, de todo o processo no qual eu passei ao longo da minha carreira e da minha vivência profissional. Ah, muito legal. Essa questão da simplicidade que você fala é importante. A gente tem um outro episódio aqui também que a pesquisadora fala isso, né? Se está complicado demais, não é o caminho. Vamos buscar uma solução simples. A solução simples é sempre mais acessível, mais assertiva, né? Então, como você falou, né? Quer dizer, a gente, por mais complexo que seja o tema, tem que buscar encontrar uma explicação que o outro consiga entender, porque as pessoas não são especialistas em tudo, né? Então, se você quer comunicar o seu trabalho, né, quer mostrar que você, de repente, né, numa entrevista, buscando um emprego, quer mostrar que você é a pessoa certa com aquele empresário está procurando, então, fale de uma forma simples, né, sobre a sua experiência. Isso eu acho que é um recado assim, muito, muito importante também, que eu acho que é para a vida, né? Não é só para a vida profissional, eu acho que é para a vida de um modo geral. Fabiana, depois de passar, né, por uma multinacional como a L'Oréal, né, que todo mundo conhece, uma empresa gigante, né, na empresa você tinha uma posição de liderança, né, estava lá na chefia aqui no Brasil, numa área que foi criada meio que com você, né, você reorientou a sua rota profissional
para as ONGs, né, voltada especialmente para os negócios sustentáveis e depois para o empreendedorismo mesmo, abrindo uma consultoria. Então, eu queria que você contasse, né, o que te levou a esse processo, né, e como tem sido a experiência de empreender nessa área. Olha, Mônica, essa transição de carreira não foi uma decisão fácil. Muitas pessoas criticaram, inclusive, né? Assim, porque é isso, eu tinha bastante estabilidade ali, né? Numa empresa internacionalmente conhecida, enfim, e uma carreira, né? Digamos assim, muito promissora ainda lá dentro, né? Mas foi uma decisão muito pensada, né? Eu acho que tudo na minha vida aconteceu de maneira onde eu sempre me preparei para as coisas, né? Acho que isso é extremamente importante. Acho que essa é uma mensagem aqui, né? Que eu deixo também para quem está ouvindo, dessas preparações, né? E das convicções que a gente tem na vida. A migração para o terceiro setor, para trabalhar com ONGs, ela partiu da minha busca por um propósito, né? Como eu, né, tinha muito uma busca por como eu podia impactar mais pessoas, né? Como que eu posso desafiar mais o status quo, né? Como eu posso desafiar o que acontece, os negócios da forma como eles estão sendo feitos, né? E como que eu podia buscar ideias inovadoras fora desses negócios convencionais, né? No mundo corporativo, por mais que as empresas, e a gente tem visto, né, movimentos cada vez maiores de empresas que buscam agir por propósito, que têm maior responsabilidade socioambiental, ainda são os resultados financeiros os principais motores, né, no mundo corporativo. Então, muitas ideias bacanas, né, muitas ideias interessantes, às vezes até ideias simples, né, como você falou, que elas acabam se perdendo, ou elas demoram muito para avançar, porque o retorno não é tão imediato, né? E aí, então, eu tomei essa decisão de sair do mundo corporativo e trabalhar no terceiro setor, trabalhar com ONGs, né? Nessa transição, obviamente, surgiram outros desafios, né? O terceiro setor eu não conhecia, né? De fora você tem uma visão e dentro você tem outra visão. E aí a gente aprende que ele é muito burocrático, né? E tem que ser, né? Tem motivos para isso, né? Mas tudo que você faz ali precisa ser muito bem documentado, né? Como você está usando muitas vezes recurso de filantropia, né? Recursos de fundos internacionais, doações internacionais, tudo precisa ser muito bem documentado, reportado, explicado que aquele fundo, né? Como você comprova que o recurso está indo de fato para onde ele tem que ir. Então você acaba tendo que gerenciar muito burocracia, né? E o ritmo no terceiro setor também é diferente, né? As coisas são um pouco mais demoradas, né? No corporativo, tudo é meio que para ontem, né? Até por isso que tem uma certa dificuldade em implementar coisas muito inovadoras ali, né? Coisas muito transformadoras. Por outro lado, né, no mundo das ONGs ali do terceiro setor, é um trabalho que, apesar de burocrático, né, apesar dessa coisa da documentação, da comprovação do recurso, ele de fato está transformando a vida de muitas pessoas, né, na ponta ali. Muitas pessoas só têm acesso a esse tipo de recurso. E o caminho para o empreendedorismo, ele veio um pouco de uma forma natural, né? Porque empreendendo, na verdade, eu posso navegar por esses diferentes setores onde eu passei, né? Eu posso oferecer meus serviços tanto para empresas quanto para ONGs, né? E ele me permite o empreendedorismo, né? Na forma como eu estou ainda entrando nesse mundo, ele me permite pensar estratégias que são de fato transformadoras, né? E talvez um pouco sem amarra das organizações, né? Eu posso, de fato, propor coisas que são transformadoras e que impactem, né? Sem aquelas amarras, sem aquela pressão, talvez, das organizações. Então, é uma forma de contribuir de uma maneira mais geral, de uma maneira mais estratégica, né? E aí, só trazendo um pouco de tangibilidade, né, para o que eu faço hoje meu trabalho, ele consiste em levantar informações, né, fazer estudos, apoiar organizações a tomarem, né, decisões, né, baseadas em evidências. Então, como que eu faço estudos, né, para orientar estratégias de organizações não governamentais ou de empresas que queiram implementar uma cadeia de fornecimento mais responsável, né, que queiram desenvolver a área de bioeconomia, né, desenvolver produtos da nossa biodiversidade. Então, minha função hoje é muito essa, né, de apoiar esses produtos que são da biodiversidade brasileira, que mantêm a floresta em pé, a chegarem nos mercados a partir de estratégias robustas e de informações bem pensadas, né, de estudos bem pensados.
Muito interessante, né, Fabiana? Quer dizer, é possível, né, ganhar dinheiro sem devastar o meio ambiente, né? Eu acho que você procura ajudar as empresas nesse sentido. E, sim, acho que, sem dúvida, é esse pensamento que a gente tem que ter para o futuro, né? Porque só o calor que está fazendo hoje, por exemplo, né, fruto das mudanças climáticas, né? Ou a gente muda o pensamento ou vai ficar cada dia mais difícil. Mas, Fabiana, voltando aqui para as nossas questões de gênero, né? Durante essa sua trajetória tão rica e tão variada, eu queria saber se você passou por dificuldades para que você tenha identificado que foi por conta do fato de você ser mulher. Mônica, como eu comentei um pouco mais cedo, né, a gente tem essa sensação de que nós mulheres precisamos ralar mais, né, para chegar onde a gente está, assim. Mas, no geral, né, eu gosto de reforçar, eu sempre fui muito respeitada, né, mas, sim, às vezes a gente se depara com alguns comentários que são um pouco sexistas, né, com algum preconceito um pouco velado. Na física, parece que tudo foi um pouco mais natural, assim, né? Eu tinha muito respeito dos colegas, dos professores, acho que até pelo fato de eu ter sido sempre boa aluna, assim, né? O preconceito na física vinha mais de fora, assim, é engraçado. Essas pessoas me olhavam quando eu falava que eu fazia física, ah, mas você não tem cara de quem faz física, né? As pessoas achavam estranho quando eu dizia que eu fazia física, né? Na Politecnique, e aí talvez por ser uma faculdade militar, eu acho que lá o preconceito era mais escancarado, né? Mas eu ainda não percebia. Não sei se eu era muito jovem, se faltava ainda um pouco de experiência, eu só fui perceber isso depois, né? E eu acho que ainda lá tinha um agravante, né? Mais do que o agravante, entre aspas, né? Mas de ser brasileira, né? Então eu era mulher brasileira num ambiente predominantemente masculino e um pouco mais machista, até pela formação militar, né? Eu digo, né, e o agravante entre aspas, porque ainda existe preconceito com mulheres brasileiras na Europa, né? Aquela ideia de que quando a gente fala de uma mulher brasileira, ninguém acha que ela está indo lá fazer um estudo de excelência, né? Então, tinham casos, né, assim, de comentários, já, né, aqueles comentários às vezes um pouco depreciativos, comentários um pouco sobre o corpo, comentários, né, que depois que você sai daquele ambiente, você percebe que aquilo não é adequado, né? E eu acho que só quando eu saí que eu percebi o quanto aquilo me fazia mal, né? Eu acho que não é só a questão da dificuldade do estudo, né? Mas eu acho que essa questão ali de eu ter sido mulher estrangeira num ambiente que era um pouco mais preconceituoso, depois a gente percebe, né, que aquilo acabou deixando algum legado, né? Mas eu acho que tirando isso, e depois, né, quando eu retomo a confiança no doutorado, acho que depois disso, né, onde foi mais marcante ali na Politecnica, acho que nos outros lugares, assim, onde eu passei, tirando pequenos comentários, casos isolados, eu acho que eu nunca mais senti, de fato, esse tipo de preconceito, né? Acho que as coisas são um pouco mais. O respeito hoje ele existe mais. A gente precisa se impor talvez um pouco mais, mas eu sinto que esse respeito ele existe, né? Acho que a dificuldade principal foi ali na época da Politecnique mesmo. Eu acho que é uma fase também que ficou um pouquinho mais fragilizada, né? E aí esses efeitos acabam sendo amplificados, né? Mas acho que é importante também o que você disse, que não é porque está na Europa que não existe preconceito. Não, existe também, existe no Brasil, isso existe no mundo inteiro, né? E é importante, né, que as nossas jovens saibam disso, né? Isso, infelizmente, não é uma característica do Brasil. Fabiana, você trabalha, né, com desenvolvimento sustentável. Sabemos que para as empresas é um desafio se desenvolverem, sem esgotar, né, os recursos do nosso planeta, por mais que esse debate esteja cada dia mais presente, né? Acreditamos que essa seja a profissão do futuro, né? Acho que o caminho é esse mesmo, né? Trabalhar com desenvolvimento de negócios, ou tecnologias, mas trazendo essa compreensão de soluções inovadoras para uma produção sustentável. Então, como que você pode trazer essa visão de futuro, né, para as jovens de hoje que pensam em construir uma carreira em ciência e tecnologia e que tenham também esse interesse
por sustentabilidade, por questões ambientais de modo geral? Olha, Mônica, muito bacana, porque eu tenho uma visão, assim, né? Tenho certeza que as profissões de tecnologia e sustentabilidade, principalmente quando elas são combinadas, elas são as profissões do futuro, né? A sustentabilidade precisa ainda muito de tecnologia, né? E a tecnologia pode contribuir muito com a sustentabilidade. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa bacana acontecendo, né? O Brasil, por exemplo, né? Eu acho que é importante a gente dizer, mas é o país do agronegócio, né? E o agro aqui é muito tecnológico. Mas ainda tem setores do agro que também são muito convencionais, que desmatam muito, né? E investem menos em tecnologia. Então, eu acho que tem oportunidade, uma oportunidade enorme, por exemplo, para trazer tecnologia para melhorar a sustentabilidade do agronegócio, por exemplo. Né? E tem muitas oportunidades para mudar essa situação, né? De desmatamento, de trazer tecnologia para desenvolver produtos de alto valor agregado, né? E produzir de maneira que respeite o meio ambiente e as pessoas, né? A gente fala muito do meio ambiente, mas é muito importante também a gente produzir de maneira que respeite as pessoas que estão ali, né? Que vivem, né, nas comunidades tradicionais e tudo mais. E eu acho que isso, com certeza, requer uma mudança de comportamento, né, das empresas e das pessoas, né? Mas também requer o uso de tecnologia avançada, né? Além da mudança de comportamento, a tecnologia avançada, de novo, ela tem um papel muito importante para contribuir com a sustentabilidade, né? E aí, assim, só algumas coisas que eu sempre gosto de ilustrar, né? Estima-se que em 2050 vão ter 10 bilhões de pessoas no mundo, né? E a gente vai precisar ter alimento para alimentar 10 bilhões de pessoas, né? As empresas precisam reduzir suas emissões. Você comentou sobre o calor, assim, a gente passa ano após ano onde as temperaturas batem recorde, né? Então, assim, precisa, para ontem, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, as emissões de gás carbônico, né? Se a gente quiser continuar vivendo num planeta que seja habitável, né? E tudo isso precisa acontecer de maneira bem rápida, né? E, enfim, então, eu acho que sempre vão existir desafios, sempre vão aparecer lideranças ali globais, né, que vão no sentido contrário desse movimento, né? Mas a mudança já está acontecendo, ela é real e ela precisa ser acelerada. Então, acho que no futuro tem muita oportunidade para carreiras técnicas, né, que envolvem tecnologia e sustentabilidade. Muito legal, Fabiana, muito legal esse nosso papo extremamente enriquecedor. A gente está chegando no final, né? Você, nessa nossa conversa, né? Além de você ter, né, uma carreira magnífica, né, com essa história cheia de desafios, uma pessoa que se prepara para o futuro, né? Isso a gente consegue ver bem na sua trajetória desde lá da adolescência, né? Quando você se preparou para fazer física, né, todo aquele processo ali durante o ensino médio, como na sua transição de carreira, né? Eu acho que você repetiu aquela preparação e resistiu às críticas, né? E também uma eventual falta de apoio, né? Então, assim, acho que esse traço na sua trajetória é bem importante e enriquece muito, né? Assim, a pessoa quando tem certeza do que quer, né, se prepara e segue em frente, e no seu caso deu super certo. Então, a gente está chegando aqui no final. Queria que você deixasse assim, um recado, um conselho para essas jovens que nos escutam, que curtem ciência e tecnologia, que pretendem traçar aí uma carreira na ciência, mas que, né, como o próprio da idade, ainda tem muitas dúvidas. Então, deixa um recadinho para elas. Bom, Mônica, olha, o conselho que eu posso dar, o principal é acreditar nos sonhos. Não é meio clichê, mas eu acho que é super importante. Mas eu vou além, não adianta só acreditar nos sonhos e ficar parado esperando acontecer, né? Tem que correr atrás, tem que ralar. Então, olha, o meu conselho é estudem. Vocês podem adquirir conhecimento. Hoje tem muita forma de adquirir conhecimento, né? Existem diversas fontes confiáveis, acho que é importante. Leiam, né? Saiam um pouquinho da tela do celular e do computador. Eu acho que talvez, né, saibam usar bem o celular e o computador, porque a gente vive isso, está no nosso dia a dia hoje, né? Todo mundo gosta de ficar um pouquinho na rede social, todo mundo tem negócio um pouquinho ali, mas a gente pode usar o celular, o computador para buscar informação, para, né, se formar, se orientar, né? E acho que dá para fazer muita coisa. E eu acho que um último recadinho, assim, né, que além de estudar, gente,
vão procurar as pessoas que façam aquilo que vocês se interessem, né? Hoje, a própria rede social é um caminho para isso, né? A gente pode ver ali quem é um pesquisador que eu me interesso, né? Como que eu posso acessar essa pessoa? Hoje é muito mais fácil, né? Do que lá atrás na minha época, né? Então, converse, procura pessoas que são pessoas diferentes, né? Escutem opiniões diferentes, visões de mundo, vivências diferentes das suas. Eu acho que é muito importante, né? A gente ter cada vez mais um conhecimento geral e visões diferentes para criar a nossa própria visão de mundo, né? Acho que tudo isso é muito importante para a gente entender o mundo como ele realmente é. Muito importante, né? E nesse podcast a gente, de certa forma, dá aqui uma pequena contribuição nesse sentido, né? De mostrar exemplos, né, de mulheres que estão no mercado, empreendendo em empresas e tal, fazendo, né, agindo, atuando nas diversas áreas da ciência, né? Então, acho que esse também é um caminho, né, que elas têm que ficar atentas para essas informações, né? E Fabiana é muito acessível. Está lá no LinkedIn, né? Fabiana Munhoz, quem tiver interesse, vai colocar lá que ela responde rápido também as demandas, né? Então, Fabiana, a gente está chegando aqui bem agora, bem no finalzinho, né? A gente vai para aquele momento ping-pong, que eu faço uma pergunta e você dá uma resposta. Então, uma música. O Sol Nascerá, do Cartola. Que lindo. Um livro? Essa foi difícil, Mônica. Eu vou dizer, pelo momento em que a gente está hoje, 1984, do George Orwell. Opa, é verdade, que faz muito sentido mesmo. Um filme? Olha, eu tenho dificuldade de lembrar de filmes, então eu vou dizer um filme que eu vi agora, recente no cinema, que eu acho que está incrível mesmo, que Ainda Estou Aqui. Acho que vale muito a pena assistir. Opa, e o Oscar vai ser nosso, né? Assim Com certeza. esperamos. Um lugar? Rio de Janeiro. Que linda! E uma mulher que você considere da hora. Essa aqui eu não vou responder uma só, não. Eu listei algumas. Na música, olha, Nara Leão e Elza Soares. Na ciência, Márcia Barbosa, uma física brasileira. E a Marie Curie, né, a única que ganhou 2 prêmios Nobel no mundo. E a Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente. Mulheres potentes. Muito obrigada. Fabiana, a gente está chegando no fim mesmo, né? Estamos encerrando aqui esse papo maravilhoso. Podemos conhecer essa sua trajetória brilhante. E, nesse momento, queria deixar aberto para você, se quiser fazer mais alguma consideração final, deixar alguma indicação, alguma coisa mais que você queira pontuar. Mônica, só agradecer vocês mesmo, agradecer quem ouviu a gente e também ficar, né, à disposição, você já colocou, eu estou lá no LinkedIn, Fabiana Munhoz, podem me acessar, que eu responderei com prazer. Uma das coisas que eu gosto de fazer é apoiar, estimular pessoas a terem um futuro brilhante, porque quem corre atrás consegue. Então, fico aqui à disposição de quem quiser saber mais um pouquinho. Maravilha. Então, bem, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Fabiana. Muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo e vir compartilhar conosco essa sua trajetória tão incrível. Foram palavras muito inspiradoras e até o próximo episódio do Mulheres da Hora. Gente, eu queria pedir aqui para vocês curtirem o nosso episódio, darem lá 5 estrelinhas e fiquem à vontade também para fazerem comentários, tá? E fazerem indicações, que a gente quer conhecer, ou saber um pouquinho também o que vocês estão achando do nosso podcast, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!